Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como montar um sensor de infravermelho super sensível, usando o diodo receptor de infravermelho operando como fotocélula. Vamos lá? O circuito desse sensor é mostrado na figura. Esse é um circuito sugerido pela National. Claro que eu adaptei, já que o operacional usado nesse circuito é especial. Esse é o circuito nacionalizado. Estou usando um operacional TL071, com entrada usando JFET, e alterei as resistências de realimentação. Observe que nesse circuito o diodo receptor de infravermelho não está polarizado. Isso porque ele está sendo usado como uma fotocélula. Ele vai gerar uma corrente quando receber um sinal de luz infravermelho. Esse é um dos métodos de operação do diodo infravermelho mais sensível, mas só é usado em equipamentos mais sofisticados porque a tensão ou a corrente gerada tem que ser amplificada e muito amplificada, porque o sinal gerado é muito pequeno. Por isso, o circuito com o operacional, a fonte simétrica é conseguida usando o velho truque de dividir a tensão com duas resistências de mesmo valor, nesse caso de 1 kΩ. O circuito pode ser alimentado com uma tensão de 6 a 24 volts. Nesse protótipo foi alimentado com 12 volts. O circuito amplificador usa o multiplicador de ganho para conseguir um ganho elevado, mesmo usando resistências de baixos valores. É o conjunto de 3 resistências da realimentação. Esse circuito já foi analisado aqui nesse canal. O link está na descrição desse vídeo, mas eu vou revisar o conceito para deixar tudo bem claro. Devido ao alto ganho, foi colocado um capacitor de 4PF no circuito, servindo como uma espécie de integrador, tornando o circuito mais estável, evitando oscilar em altas frequências. Esse é um circuito muito interessante porque o diodo vai gerar uma corrente proporcional à intensidade luminosa. Eu medi no protótipo e a corrente gerada na sala iluminada com lâmpadas ficou ao redor de 1 microampere. Isso mesmo, uma corrente muito, mas muito baixa mesmo. Por isso precisa de um amplificador especial, esse da figura. Vou analisar o seu funcionamento mostrando a relação entre a tensão de saída em função da corrente gerada no diodo. Essa corrente eu vou chamar de I1 com letra minúscula. Vou analisar o circuito usando malhas. O objetivo dessa análise será determinar a relação entre a tensão de saída e a corrente gerada pelo diodo. Primeiro eu desenho as correntes das malhas, todas no sentido horário, incluindo I1, que não será uma incógnita. Esse será o sinal de entrada. A equação da malha 1 é igual a menos a tensão na resistência R1. Já vou escrever usando a lei de Ohm. É igual a menos corrente I1 vezes a resistência R1, menos a tensão na resistência R3, que é igual a menos I3 vezes R3, tudo isso igual a zero. A equação da malha 2 é igual a mais a tensão sobre R3, que é igual a I3 vezes R3, menos a tensão sobre R2, que é igual a menos I2 vezes R2, menos a tensão de saída VO, tudo isso igual a zero. Ainda temos a equação do nó entre as resistências. A corrente 1 que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, I2 mais I3. Agora vamos a um pouco de matemática. Vamos resolver esse sistema de equações usando substituição, sempre lembrando que queremos a relação entre a tensão de saída VO e a corrente I1 gerada pelo diodo. Quem gosta de matemática vai ficar se babando. Da equação da malha 1, tiramos que a corrente 3 é igual a menos a corrente 1 vezes R1 sobre R3. Da equação da corrente, tiramos que a corrente 2 é igual a corrente 1 menos a corrente 3. Substituindo I2 e I3 na equação da malha 2, vou escrever I1 menos I3 dentro dos parênteses e já vou colocar a tensão VO para o outro lado da igualdade, simplificando R3 na primeira parcela e colocando a resistência R2 para dentro dos parênteses, multiplicando cada uma das parcelas. Agora vou tirar os parênteses. Faço isso simplesmente invertendo o sinal das operações dentro dos parênteses. Multipliquei tudo por menos 1. Vou escrever a corrente 3 em função de I1. Agora todas as parcelas têm o menos I1. Então posso colocar esse menos I1 em evidência, tirar para fora dos parênteses. E pronto! Essa é a equação final. A tensão de saída VO é igual a menos a corrente 1 gerada pelo diodo
multiplicada pelo ganho, o valor dentro dos parênteses que só depende das resistências. Note que a tensão de saída é proporcional à corrente gerada pelo diodo infravermelho. E mais, é linear, calculando o ganho do circuito da figura usando os valores das resistências do diagrama e aplicando para a corrente de entrada igual a 1 microampere, que é a corrente gerada pelo diodo, a tensão de saída tende ao valor de 10 volts. Nesse circuito tende ao máximo. Na prática, chega próximo de 6 volts devido ao erro de offset. Veja a foto do circuito montado na protoboard. Aqui as resistências para gerar a fonte simétrica, o velho truque das duas resistências de mesmo valor, 1K. Aqui estão as três resistências de realimentação, R1, R2 e R3. Esse é o diodo receptor de infravermelho. Para a recepção de infravermelho, o ideal é usar aqueles diodos escurinhos que filtram a luz infravermelha. Esse é o operacional. Aqui está a ponteira positiva do voltímetro e a negativa está ligada direto no terra. Esse é o capacitor integrador. E agora veja o professor Bairros testando esse circuito. Veja que a tensão na saída é proporcional à intensidade luminosa. Mais sombra, menos tensão. Mas quando a luz é encoberta totalmente, a tensão despenca. Essa pequena tensão negativa é o erro de offset. Circuitinho fantástico esse! As aplicações são muitas. Primeiro, como uma fotocélula super sensível, dessas para acender automaticamente quando a noite cai, ou ainda como um luxímetro, para medir a intensidade luminosa, e isso devido à linearidade do circuito. É claro que tem muitas e muitas outras aplicações, muitas delas sendo geradas nesse exato momento na sua mente inventiva. Invente, crie, divirta-se, afinal, a eletrônica é divertida. Você viu nesse tutorial como usar um sensor infravermelho como fotocélula e viu na prática o circuito amplificador com multiplicador de ganho. Um circuito que consegue ganhos assombrosos usando resistências de baixos valores. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!